Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Bom, você sabia que movimentos comuns que fazemos com a boca todos os dias, como falar, engolir e bocejar, podem causar incômodo em muitas pessoas? Pois é, cerca de 8 milhões de brasileiros sofrem com DTM, ou disfunção temporomandibular. Essa disfunção aí de nome complicado atinge uma articulação localizada entre o crânio e o ouvido. E quando ela não está funcionando direito, é comum ouvir estalos ao abrir e fechar a boca, sentir dificuldade para mastigar, dor nos dentes e até dor de ouvido. A DTM pode ser causada por muitos fatores: mordida e dentes tortos, traumas diretos, como um tombo de bicicleta, por exemplo, além de doenças como osteoporose e até cachumba. Então, para falar sobre as causas e os tratamentos da DTM e conversar com a gente sobre a importância de uma mordida saudável, eu recebo aqui no estúdio Bruno Chagas, cirurgião bucomaxilar. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem. E também Júlio Sabino, que é mecânico e que vai compartilhar a sua história com a gente. Você em casa já teve esse problema? Conhece alguém com DTM? Então acompanhe com a gente. Júlio, boa tarde, bem-vindo também ao Conexão Futura. Júlio, você teve DTM a partir de uma queda jogando bola, né? Foi. Conta um pouquinho como é que foi isso, né? O que aconteceu e que dores, né? Como é que você começou a perceber que você estava com esse problema? Foi jogando bola, sofri um acidente, bati diretamente com o queixo no chão. Aí, depois de 2 anos, dormi, quando eu fui acordar, que eu fui escovar o dente, já senti meu maxilar de uma forma estranha, sentindo umas leves dores. Ao escovar o dente, eu fui abrir a boca, já não conseguia mais. Aí, deu um estalo no lado esquerdo, isso aí foi constantemente. Ia escovar o dente, dava um estalo. Doía para abrir sua boca? Só bem pouco, bem leve. Nada de muitas dores, nem nada disso. Só algumas dores. Aí, escovar o dente, dava um estalo, passava, escovava o dente normal, numa boa. Ia comer alguma coisa, dava um estalo. Isso assim foi se passando 4 meses. Um dia eu fui almoçar, depois desses 4 meses, fui almoçar, fui estalar a boca, já não conseguia mais estalar. Você foi abrir a boca, é isso? Eu fui abrir a boca para começar a almoçar, aí eu já não conseguia mais estalar o maxilar. Bruno, a gente está aqui falando de um problema que atinge aí 8 milhões de brasileiros, né? Um número alto. Para quem ainda tem dúvida, né? O que é essa disfunção? A gente pode dizer que é exatamente aqui nessa região que o Júlio estava falando, né? Essa junção que a gente tem aqui entre o maxilar e o início do ouvido, é isso? Isso, sem dúvida. Na verdade, essa DTM, né? Disfunção temporomandibular, esse nome tão complexo. Um nome difícil. E é de diagnóstico também bem difícil. Tá? Apesar de parecer simples, né, com um estalido, com uma dor, a DTM ela pode se apresentar de 2 formas. A forma muscular, né, quando o paciente apresenta apenas dores musculares, né, pode sentir dores na região do externo, no ombro, região de pescoço, cervical, dores inclusive dentro do ouvido, né? E também tem a DTM, que a gente chama de articular, né, que é da região da articulação propriamente dita. Tá? O Júlio teve uma DTM articular relacionado direto ao trauma da face que ele sofreu naquele determinado momento. Agora, ele levou 2 anos, né, depois desse tombo, para começar a sentir os primeiros sintomas. É normal que demore tanto tempo? A DTM causada por esse trauma, né, por essa queda, ou como a gente falou aí na abertura do programa, também uma queda de bicicleta. Isso. É comum, depois de um trauma como esse, levar 2 anos? É um tempo longo, né, para os sintomas aparecerem. Bem colocado, é um tempo longo. Nesse caso, o que aconteceu com o Júlio, ele teve o que a gente chama de uma hemartrose, né, ou seja, um hematoma criado por trauma dentro da articulação mesmo, articulação temporomandibular, né. Então foi necessário aí fazer um procedimento primeiro conservador. A gente optou em fazer um tratamento conservador primeiro, medicamentoso, né? Depois fisioterápico. Tá? E como a gente não obteve o resultado esperado, nós optamos em fazer uma cirurgia que a gente chama de artroscopia, né? É uma cirurgia por vídeo. Tá? É bem interessante citá-la,
porque é um procedimento que ele não deixa cicatrizes, tá? A gente faz 2 furos na região pré-auricular, não fica com marca nenhuma, e pode ser realizado se o paciente tiver um deslocamento do disco articular que compõe a articulação, pode ser realizado sutura, né, dar um ponto no disco, tá? Ou pode ser feito, o que a gente fez no Júlio, foi uma lavagem da articulação. E a gente obteve um sucesso excelente. Ele chegou para mim, ele abria 10 milímetros de boca. Caramba, é muito pouquinho, né, Júlio? Como é que... Eu imagino que essa sensação, né, de não conseguir abrir a boca totalmente como você já abria, deve ser uma situação que dá um susto, não um baque, né? Porque começa a atrapalhar muito o seu dia a dia, né? Foi assim, quando travou com 10 milímetros. Era uma coisa muito mínima e ainda tendo um desvio para o lado esquerdo. Aí, 10 milímetros, eu falei, poxa, até comentei com o Dr. Bruno, logo quando eu cheguei, Dr. Bruno, não consigo mais comer hambúrguer. Dr. Bruno, uma coisa que você provavelmente adora, você não conseguia fazer, né? Porque atrapalha mesmo, né, o dia a dia, né, Bruno? Sem dúvida. Inclusive, tem casos de pacientes que vão à depressão, né, por conta de não conseguirem abrir bem a boca, né, fazerem atividades simples, como a gente citou, como o Júlio falou, comer um hambúrguer, né, bucejar na hora de dormir, né, a fala também pode ser atingida, né, por conta da musculatura extrínseca da laringe, está ligada aos músculos da face, do pescoço, isso tudo é bem complicado. Você já tinha uma mordida saudável, né? Se a gente pode chamar assim. Você tinha uma mordida normal antes disso tudo? Tinha. A abertura de boca também normal? Tranquilo, tudo certo. E além de não comer hambúrguer, o que isso foi afetando, né? De que forma isso foi atrapalhando o seu dia a dia, Júlio? E que atividade você já não conseguia mais fazer? O que te fazia mal nesse período? Pela limitação de boca que eu tive, uma das maiores limitações foi fazer uma boa mastigação e o bocejar também. Aí na hora de bocejar era muito complicado mesmo. 10 milímetros você não poderia fazer muita força pelo medo, que você não sabe o que poderia acontecer. Pô, será que pode quebrar? Será que pode deslocar alguma coisa assim? Será que na hora de comer alguma outra coisa um pouco mais rígida, será que pode acontecer alguma coisa? Esse foi um dos meus maiores problemas que eu levei para o Dr. Bruno Chagas, pela minha limitação. A minha fala meio que não alterou muita coisa, ou quase nada, mas esse foi um dos meus maiores problemas, na hora da mastigação, na hora de bocejar, ou fazer qualquer tipo, chamar, gritar. Já não conseguia mais. Não conseguia mais. O Júlio é um caso, como a gente colocou aqui, é um trauma que ele sofreu que levou o Júlio até a DTM. Mas tem causas que são congênitas, vamos dizer assim, que já é da pessoa. Por exemplo, a posição da mandíbula, o que a gente chama da arcada um pouco para trás, né? A questão dos dentes. Quais são os outros fatores, Bruno, que podem levar as pessoas a ter DTM? Perfeito, Larissa, bem colocado. Na verdade, DTM é um assunto um tanto controverso, tá? A sua etiologia, né, as causas propriamente ditas, pode se dar de diversos fatores. Como você citou, tem os pacientes que apresentam o queixinho um pouco para trás, né? Então, esses pacientes, eles tentam compensar de alguma forma na hora da fala, na hora da mordida, né, na hora de dormir, para poder ter uma respiração melhor. Então, acabam forçando essa parte da musculatura e a articulação, e com isso levando a DTM. Tá? Outros fatores que a gente pode citar como desencadeadores, o bruxismo, né? O paciente que range os dentes no período noturno e diurno. Tá? Ele pode levar a DTM? Sim. Isso aí é um fator que é indiscutível. Tá? Cerca de 10 pacientes que eu atendo no consultório com queixas de DTM, pelo menos 5 fazem o bruxismo. Tá? Tem alguma faixa etária em que isso aconteça mais? Olha, em relação ao bruxismo, não. É bem misto. Tá? Uhum. É bem misto, mas assim, com essa correria do dia a dia, né, que hoje estamos, está tudo mais realmente corrido, a parte dos jovens adultos realmente é um grupo que aparece bastante, principalmente as mulheres.
Essa era uma pergunta que eu queria fazer para você. A gente aqui nas pesquisas para o nosso programa apareceu isso, que afeta muito a mulher. A questão hormonal tem relação com isso? Tem, sem dúvida. A questão hormonal, alteração hormonal, sem dúvida altera todo o comportamento fisiológico, né? E pode levar também ao agravo da DTM. Como eu falei, ainda mais se for de causa muscular. Realmente, os sintomas vêm assim de uma maneira tão forte. O paciente muitas vezes não consegue abrir a boca, não consegue movimentar o pescoço. Tá? O tratamento ortodôntico, por exemplo, um tratamento, né, usar aparelho. Muita gente usa aparelho fixo já desde criança, né? Depois passa a usar um aparelho móvel. Hoje em dia o tempo é mais reduzido, né? Do que há 10, 15 anos atrás se usava aparelho durante muitos anos, hoje é menor esse tempo. Mas um aparelho mal colocado, um tratamento ortodôntico mal feito, também pode causar DTM? Sim. É também um assunto bem controverso, né? Mas há artigos na literatura que conduzem para essa direção. Tá? Mas não podemos dizer que é um fator isolado. Tá? Normalmente a DTM nunca tem um fator isolado. É sempre associado a algum outro fator desencadeador. Júlio, você já tinha escutado falar de DTM antes de ter o problema? Não. Um dos meus maiores problemas foi achar o profissional certo naquela área do meu maxilar. Fui em clínico geral, fui em ortopedista, isso aí tem que procurar um bucomaxilofacial. Esse foi um dos meus maiores problemas, até encontrar o profissional da área certo para poder resolver esse meu problema que eu tinha, que era a minha alimentação de boca. O Júlio colocou um ponto importante, os profissionais que tratam desse problema. Dentistas também podem resolver essa questão? Ou, de repente, você já consegue identificar esse problema numa consulta com o dentista? Sim, sem dúvida. Na verdade, a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade odontológica, mas o dentista clínico tem sim capacidade de fazer o diagnóstico e indicar o paciente a um cirurgião bucomaxilofacial ou ao especialista de dor orofacial, que também está habilitado a conduzir esse tratamento. Tá? A que sintomas as pessoas devem ficar atentas então, Bruno? Começar a perceber, o que elas podem começar a perceber de dor, né? Além da dor, que pode estar com algum problema aí nessa articulação, que é tão importante, né? A gente usa ela o tempo todo, em várias ações, né? Sem dúvida. O principal sinal, se for uma DTM articular, realmente o principal sinal é o estalo. Tá? É o estalo. Agora tem pacientes que vão mais além disso, né? Além dos estalos, o paciente pode ser que apresente luxação da ATM, que é quando o pessoal fala, né, leigamente, que o queixo caiu. Né? Quando ela sai realmente da articulação aqui, da fossa, né, o paciente fica com a boca bem aberta, não consegue fechar. Aí tem que procurar um atendimento de emergência para poder reposicionar. E o que faz, por exemplo, numa situação dessa? Você vai na emergência? Tem que ir para emergência, primeiramente para emergência. Não tentar em casa, pedir para alguém tentar colocar, porque tem risco de fratura. Tá? E vale ressaltar também que os pacientes que apresentam esses principais sintomas, né, que são os estalidos, muitas vezes os estalidos cessam. Aí o paciente acha que passou o problema. Passou. Mas na verdade ele saiu de uma fase aguda para uma fase crônica. Tá? Então realmente tem que procurar o especialista o mais rápido. Você falou uma questão importante, né, Júlia? Até uma coisa que acomete a todos nós, que é a correria do dia a dia. Por que o estresse, então, e a ansiedade podem levar a DTM? Então, devido àquele fato que a gente falou, né, do ranger dos dentes. Né? O paciente mais estressado, mais ansioso, normalmente ele tende a ver com ele os espasmos musculares. Né? Então, leva mais para essa parte da DTM muscular. Tá? E como é que a gente pode prevenir esse problema? Além de tentar, então, ter uma vida mais calma, né, mais saudável, como é que a gente pode prevenir isso? Ou é possível prevenir a DTM? Na verdade, a DTM, eu acho que a melhor maneira de se prevenir, né, como você falou, se você tem uma vida muito agitada, procura ter uma vida mais regrada, né? Sei que está difícil nos dias de hoje, mas é sempre bom a gente, se for o caso, ter algum acompanhamento psicológico, né?
Se tem dores fortes de cabeça, procurar um neuro, né, um neurologista. Esse é um ponto importante, né? Muita gente associa a dor de cabeça a muitos problemas, né? Que nunca pensa, então, que pode ser uma questão aí da sua área da face, né? Tem relação direta, então, problemas nessa articulação com dores de cabeça, enxaqueca? Muitas vezes sim. Se o paciente tem uma dor isolada de cabeça, tem que investigar. Tá? Agora, se ele tem uma dor que nunca passa, de cabeça, dor no pescoço, como eu falei, região do externo, dor no ombro, dor quando vai abrir a boca e tem cefaleia constante, vale procurar um dentista, tá? Para poder ver, né, se essa causa pode ser realmente de DTM. Tá? Importante ressaltar também, Larissa, que o tratamento do DTM não é só feito pelo cirurgião bucomaxilofacial ou pelo especialista em dor orofacial. Tá? Normalmente é uma busca que tem que ser feita através de diversos profissionais. Tá? Como no caso do Júlio. Nós atuamos, né, de maneira cirúrgica, mas ele precisou também ser acompanhado por um fisioterapeuta, fez várias sessões de fisioterapia para poder chegar ao resultado ideal. Esses exercícios você tinha que fazer em casa também, Júlio? Também. Como é que é, né? Quer dizer, tem que ser bem regrado, então, né? Tem que fazer todo dia. Como é que era? Explica aí para quem está nos assistindo um pouquinho como é que eram esses exercícios. Era rápido? Foi fácil para você fazer sozinho? Foi. O primeiro exercício foi até o Dr. Bruno que me passou, logo após o procedimento cirúrgico. Uma coisa muito fácil. Para saber a minha limitação de boca, para ver se eu estava tendo algum avanço. Aqueles palitinhos de picolé, né, doutor Bruno? Aqueles palitinhos de picolé. Conseguiu colocar 10 hoje? Tá bom. Tira. Amanhã, vê se você consegue colocar mais. Entendeu? Esse foi um dos primeiros exercícios que eu fazia em casa. Aí depois, no procedimento de fisioterapia, eles me passavam alguns movimentos, como até o doutor Bruno está falando, de pescoço, entendeu? Você sentia essas dores? Não, o movimento com o pescoço, um treinamentozinho com o pescoço, ao lado, do outro, para ver se eu estava conseguindo abrir a boca. Para relaxar também essa área, né? A área do maxilar, entendeu? E vários outros movimentos que não tem muita... Você consegue fazer em casa sozinho mesmo, mas sendo orientado pelo fisioterapeuta. O Júlio falou desses exercícios que ele fez pós-cirurgia, né? Durante a DTM, em casos não cirúrgicos, existem exercícios que podem amenizar a dor? Sim. Na verdade, se for uma DTM de origem muscular, né, sim, a gente faz um protocolo medicamentoso, né, incluindo corticoides, analgésicos, tá, relaxantes musculares. É um protocolo bem feito e bem aceito para esse tipo de paciente. Tá? Inclusive, quando esse tipo de paciente que apresentam dores fortes nessa região não apresentam resultados satisfatórios com esses medicamentos, nós temos outras saídas, né? Pode ser feito aplicações de botox, né? De toxina botulínica, na verdade, né? Em regiões específicas, que também acabam por amenizar esses espasmos musculares, diminuindo assim a dor do paciente. Você, hoje em dia, como é que você tem a sua vida? É normal, depois da cirurgia, você precisou fazer alguma restrição no seu dia a dia ou não? Após a cirurgia, tudo certinho, vida normal? Tudo certo, tudo 100%. Que bom, quer dizer que é uma recuperação boa, né, Bruno? Os tratamentos de DTM com cirurgia têm uma boa recuperação. Como eu falei antes, o Júlio, na verdade, ele passou por uma cirurgia que a gente considera não invasiva, né, que foi através do artroscópio, ou seja, não tem corte. Então, a cirurgia é um procedimento cirúrgico bem tranquilo, recuperação de 7 a 10 dias. Né? Agora, tem cirurgias que precisam piores que essa, né? Um método que não é esse? Sim. Na verdade, a gente opta sempre pelo meio mais conservador, né? Tratamento medicamentoso, fisioterapia, se for necessário, neurologista, tá? Otorrino também, porque muitos desses pacientes apresentam zumbido no ouvido, tontura, então são sintomas muito relacionados, né? Então a gente procura buscar o meio mais conservador possível. Pacientes que apresentam bruxismo, tem que ser confeccionada uma placa
para eles morderem na hora de dormir, né, para diminuir esses espasmos musculares durante o dia. Tá? O Júlio teve uma recuperação excelente. Como eu falei antes, ele abria 10 minutos de boca, agora está abrindo 45, bem satisfatório. Né? Uma boa evolução. Ele falou que o apelido dele agora é Bocão. Né? Esse é o maior problema. Depois que o Dr. Bruno fez a minha cirurgia, não tem mais nenhum apelido relacionado se não for Boca Grande. Cabe bastante hambúrguer agora, né? Dá para comer bastante. Ô Bruno, tem uma questão importante que a gente citou aqui na abertura do programa, a questão da mordida, né? As pessoas que têm essa mordida errada, né? Se a gente pode chamar assim, uma mordida mais torta, causa incômodo também, não só a DTM. Por que é importante atentar sempre para a mordida, né? Principalmente os pais que estão nos assistindo, as crianças aí em fase de crescimento. É bom identificar esse problema logo nos primeiros anos de vida ou no início aí da segunda fase da infância, já lá com seus 6, 7 anos. É importante ver logo do início? É importante, Larissa. Principalmente os pacientes que apresentam, né, mesmo sendo pacientes pediátricos, né, que apresentam a mandíbula bem retruída, né, que a gente chama de retrusão, né, retrusão mandibular, ou os pacientes que apresentam ao contrário, a mandíbula bem para frente. De 8 aos seus 14 anos, é importante citar para os pais procurarem um especialista, tá, nessa área para tentar amenizar, né, que essa mordida fique pior, né? Essa oclusão não leve a problemas de DTM, como a gente havia falado, como o próprio bullying na escola, né? Os pacientes sofrem bastante com isso. Isso pode começar a aparecer já na fase da segunda dentição da criança, né? Quando já são os dentes, não são os dentes de leite, já caíram os dentes de leite, começam a nascer os dentes novos, já é possível identificar a partir daí? Já, sem dúvida sim, até antes. Né? Até na dentição mista já é bem possível observar essa deformidade, né? Essa discrepância dentofacial que nós chamamos. Bacana, a gente está caminhando aí para o fim do programa, então eu quero ir aqui para a internet para mostrar o site cdfrio.com.br, que está sendo representado aqui pelo Bruno, é o Centro de Deformidade da Face. Aqui tem diferentes assuntos sobre as questões da face, da dentição também, não só a DTM. Então, acessa aí para você ficar por dentro de outras questões e também esclarecer mais dúvidas que podem ter ficado aí para você sobre a DTM, que é essa disfunção que comete aí muita gente e muita gente nem sabe que tem esse problema. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, Júlio. Obrigada por compartilhar a sua história, viu? Você, Bruno, obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. A você de casa, obrigada pela companhia e eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br. Os horários estão aí na sua tela. Até a próxima. Tchau!